Opa, voltamos com o segundo bloco do CB Poder, que hoje é especial, gente. Hoje nós estamos aqui tratando, analisando para você o debate que ontem reuniu os candidatos ao governo do Distrito Federal e teve a ausência do governador Ibanez Rocha. Agora, Ana Maria, a gente comentava aqui, né, no final do primeiro bloco sobre o joguinho de comadres, né, dos três candidatos ali que apoiam o ex-presidente Lula. A gente tem Queca Bagno, do PSOL, tem Leandro Graz, do PV, e ainda Rafael Parente, do PSB. Uma hora essa turma vai ter que parar com esse joguinho, porque eleição não é jogo de comadre, né? Até porque, pelo que a gente vê hoje, o governador Ibanez está na frente, mais perto do segundo turno, e eles vão ter que disputar essa vaga no segundo turno para ver quem vai enfrentá-lo. Mas uma coisa que eu queria a sua opinião, Denise. Você acha que a gente vê que Brasília, Bolsonaro é muito forte, tanto que ganhou a eleição em 2018 com quase 70% dos votos e continua, segundo as pesquisas, com quase 40% dos votos, 35%, 40%. Só que, como a polarização nacional, quem gosta de Bolsonaro odeia Lula. A minha pergunta é, você acha que é bom, estrategicamente, para esses candidatos que estão muito associados ao Lula, fazer campanha o tempo inteiro com a bandeira vermelha, associados ao PT, associados ao Lula? Isso pode alavancar a candidatura deles ou pode atrapalhar? Pois é, Ana Maria, aqui no DF, o antipetismo, a gente percebe que ainda é muito forte, é muito intenso. Inclusive, os auxiliares ali, os assessores do presidente Jair Bolsonaro têm dito, olha, quanto ao DF, a gente não precisa fazer muita campanha no Distrito Federal, porque ele está muito bem. Ele tem uma apoiadora de peso, aliás, duas, né? Tem a ex-ministra Flávia Arruda, que é candidata ao Senado, e ela tem feito campanha para o presidente Jair Bolsonaro também. E tem Damares Alves, outra candidata ao Senado, que também tem feito campanha. A Damares o tempo todo cita o presidente Jair Bolsonaro. Então, eles estão deixando essa coisa do Bolsonaro. E a deputada Bia Kicis meio de também, lado. que tem uma imagem muito ligada ao Bolsonaro. Também, né? Ela, inclusive, foi a pessoa que apresentou Paulo Guedes para o presidente Jair Bolsonaro lá atrás ainda, quando Bolsonaro estava ali no início da sua campanha. Ela acompanha Bolsonaro desde 2013, naquelas manifestações lá de trás ainda do governo da ex-presidente Dilma. Agora, em relação ao PT, eles no primeiro debate lá da Band, a gente viu os candidatos citando muito o ex-presidente Lula. Aqui, eles já deram uma regulada nessas citações. Isso significa que alguma coisa as pesquisas internas sinalizaram ali que já não foi tão grande a citação ao ex-presidente Lula. Menos o Leandro Graz, né? Claro que ele é da federação, ele é da federação, né? do Lula, e ele fez uma propaganda do debate, da participação dele no debate, como o candidato que vai representar o Lula no debate. Porque ficou ali no debate da Band, eu não sei se você concorda comigo, mas a impressão que eu tive assistindo de casa aquele debate foi que a Queca, ela citou muito mais o Lula do que o próprio Leandro. Eu acho que ali ele quis pegar o candidato para ele, né? Talvez isso, tanto que a pergunta que ele fez no debate ao Paulo Otávio foi, porque no debate anterior o Ibanez criticou o Lula, o Ibanez, que é o candidato que se coloca como palanque do Bolsonaro em Brasília, fez uma crítica ao Lula dizendo que o governo Lula não foi bom para Brasília. E o Leandro Graz aproveitou o debate para questionar o Paulo Otávio. Perguntou ao Paulo Otávio, você acha que realmente o presidente Lula, o ex-presidente Lula, teve um governo ruim em Brasília ou o Ibanez estava mentindo? Aproveitou o gancho que na época que o Lula foi presidente, o Paulo Otávio foi vice-governador e tiveram uma parceria ali, né? Governo federal e governo do Distrito Federal. Mas a gente vê que nas pesquisas, Denise, os três candidatos que são associados ao Lula ainda não deslancharam.
Os candidatos que estão na frente, o Ibanez é da base do Bolsonaro, em segundo lugar, na pesquisa da semana passada da Globo, né, o IPEC, deu o Paulo Otávio em segundo, em terceiro a Leila, são candidatos que não estão tão ligados ao Lula. A Leila tem um candidato que é Ciro Gomes, né, que é o candidato do PDT à presidência da República. E Paulo Otávio é do PSD. Gente, o PSD é aquela coisa. O Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do partido, colocou um pé em cada canoa. Em São Paulo, ele apoia Tarcísio de Freitas, o PSD lançou o candidato a vice na chapa de Tarcísio. Em Minas, o candidato do PSD é Alexandre Calil, ao governo estadual, é Alexandre Calil e é aliado ao PT. E no Rio de Janeiro, o PSD ficou lá com Ciro Gomes. Ou seja, tem para todo gosto o PSD de Kassab. E para a presidência da República, eles não estão apoiando ninguém. Eles ficaram neutros nessa disputa inicial de primeiro turno, até para chegar lá na frente, no segundo turno, e poder dizer, olha, é melhor a gente apoiar A ou B, ou quem dá mais a gente vai. E eles querem mesmo, eles estão mirando na presidência do Senado, na reeleição ali, mais 2 anos para Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado hoje, e é isso que o PSD vai trabalhar. Agora, Paulo Otávio pode tirar voto de Ibanez? Porque eles estão correndo ali na mesma raia, né? Eu acho que eles têm um eleitorado muito parecido, que é um eleitorado mais conservador, da base do presidente Bolsonaro, tanto que os aliados do Paulo Otávio são bolsonaristas, mas ele é muito cuidadoso. Eu acho que ele imagina que, se ele for para o segundo turno, ele vai precisar do apoio do PT. E ele é um político que circula bem em todas essas searas. Tanto que ele tem uma relação muito boa com o deputado Chico Vigilante, que é um deputado muito, né, um petista, é a cara do PT em Brasília. Teve uma relação muito boa com o Cristóvão Buarque, quando o Cristóvão foi governador e era do PT, tanto que quase foi um aliado. Ele circula bem também nesse meio de esquerda, embora ele tenha um perfil mais conservador. Então, eu acho que ele deve estar fazendo uma estratégia. Se eu for para o segundo turno com o Bolsonaro, com o Ibanez representa Bolsonaro. Quem não estiver com o Bolsonaro vai me apoiar. Então, eu acho que ele está bem cuidadoso quando ele fala da disputa nacional. Agora, você citou o Paulo Otávio, eu lembrei, o vice dele é o advogado Luiz Felipe Belmonte, marido da deputada Paula Belmonte, que é da Federação de Exalci. Ou seja, a família ali se dividiu, né, entre duas candidaturas. Não, e tem mais uma curiosidade. Tanto, e tem mais uma porque curiosidade. ela não está apoiando Exalci, né? Mas tem mais uma curiosidade, Denise, porque o vice do Paulo Otávio, o advogado Felipe Belmonte, é o suplente do senador Exalci. Então, se o senador Exalci ganhar a eleição ao governo, ele vira senador. Mas ele não quer, pelo jeito, né? Não, tanto que ele é o vice do Paulo Otávio e está numa guerra. O casal Belmonte está numa guerra com o senador Exalci para ver quem comanda a federação, comanda a Federação PSDB Cidadania. O capítulo atual virou uma novela mexicana, né? Porque tem vários capítulos, aquela coisa interminável. A gente não sabe mais em que situação tá, mas o momento atual tem uma decisão do TSE, do ministro Ricardo Lewandowski, no TSE, garantindo o poder ao senador Exalci de comandar a eleição, né, montar a coligação e ser candidato ao governo do Distrito Federal como presidente do PSD, que está em federação com Cidadania. Mas ontem, aqui no debate, o Felipe Belmonte, que veio acompanhar, né, como ele é o vice do Paulo Otávio, ele esteve assistindo, e ele me disse, a gente não desistiu ainda não. Ele disse que a ata que foi encaminhada do PSDB para o TSE não é uma ata verdadeira, que eles ainda vão questionar, e aí ainda vem outros capítulos. Enquanto isso, o Exalci é legitimamente o candidato ao governo, mas ainda com adversários internos. Por falar em novela que não tem fim, a candidatura de Regufe
chegou ao final de uma forma melancólica e ninguém mais lembrou dele, né? Aqui no debate ontem não foi sequer citado. União Brasil está completamente fora mesmo? Denise, inclusive você deu na sua coluna algumas notas antes do partido fechar as portas para o Regufe. Você já vinha sinalizando que eles nacionalmente não estavam muito satisfeitos com o Regufe. Eu me lembro que você deu uma nota quando ele, no dia do lançamento da candidatura presidencial do Bivar, ele se deixou fotografar com a senadora Simone Tebet. Depois, questão de recursos, né? Então, você já estava sinalizando que isso ia acontecer. O que acontece com o ele reclamava, dizia que não, né? Ligava para a gente, dizia assim, não, eu vou ser candidato. A gente dizia, olha, que esse seu partido aí não confie. E ele, não, eu vou. União Brasil acabou fechando uma chapa sem cabeça, sem candidato ao governo, apoiando informalmente a reeleição do governador Ibanez e com uma chapa ao Senado com a ex-ministra Damares Alves, sendo que o presidente regional do União Brasil é o suplente da ex-ministra Damares. Então, eles fizeram uma chapa que apoia o Ibanez. Combinado ali, que está meio... Tiraram o Regufe, criaram várias dificuldades para aparecer... Moro, né, também, do Plano Nacional. Pois é. Teve o mesmo destino. Mas Sérgio Moro ainda conseguiu ser candidato. É que o Regufe falou, ou serei candidato ao governo ou não serei candidato a nada. Aí ele acabou ficando fora. Pois é, pelo jeito ele vai tirar uma sabática, né? Eu acho que ele vai ajudar alguém, principalmente no segundo turno. Mas, vamos ver, né? Vamos ver, né? Olha, gente, o nosso papo... Aliás, esse vai ser um assunto para o nosso próximo papo aqui, né, Ana Maria? Porque outros virão, viu, gente? Olha, nosso tempo infelizmente acabou, Ana, mas pelo jeito, gente, assunto não falta para ficar conversando aqui a tarde inteira, se fosse o caso. Ana, muito obrigada. Obrigada, Denise. E para você, até a próxima, tá? Semana que vem tem mais CB Poder para você. Sextou, bom fim de semana, até a próxima.